Caros irmãos, trabalhadores da Casa Fesa, boa noite. Agradecemos a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, e pela casa a oportunidade de trazer esta noite a mensagem do Evangelho. Rogamos a Deus a proteção para todos nós e que nos conceda paz e saúde. Nesta noite, nós iremos abordar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 13, 14 e 15, que tem como tema: dar-se-á aquele que tem. E eu gostaria de fazer a leitura, aqueles que tiverem a oportunidade de acompanhar, né, o Evangelho. Eu farei uma leitura para depois possamos realizar algumas breves considerações. Pois bem, o capítulo 18, instrução dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Item 13. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: é porque, para vós outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas, para eles, não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda e estará na abundância. Mas, para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles, quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. E o item 14: prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. E por fim, o item 15: dar-se aquele que já tem e se tira aquele que tem, que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos, que, frequentemente, vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomar isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma.
e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injustas as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem, e aumenta na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir neste campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que, então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lave a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso. Em um grão produzir 100, em um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio. Semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordes, 1862. Pois bem, caros irmãos, inicialmente, quando nós iniciamos a leitura do Evangelho, poderia nos surgir de pronto um questionamento no sentido de indagar, né, a questão da justiça divina. Onde é que estaria a justiça divina quando o Evangelho, né, coloca, quando Jesus profere através de parábolas, a mensagem dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. E aí seria de pronto o questionamento. Aonde está a justiça divina? E aí nós vamos explicar, e o próprio Evangelho esclarece bem isso, no decorrer, né, do capítulo, de maneira que não há nenhuma injustiça de Deus para o fato em questão. Nós precisamos entender, caros irmãos, que a mensagem do Evangelho, inicialmente, retrata a humildade do Mestre Jesus, espírito mais evoluído que passou pelo nosso planeta, né? Na questão ao levar a sua mensagem, ele o fez através de parábolas, apesar de todo o conhecimento que detém, mas ao falar à época, buscou as parábolas para que os mais humildes e os ignorantes pudessem compreender e tentar alcançar a sua mensagem, que era a mensagem do Pai, a mensagem de Deus. Dito isto,
Deste modo, as parábolas era a forma de propiciar aos espíritos, né, até mesmo aqueles espíritos mais rebeldes, sem a maturidade espiritual, a compreensão da mensagem de Deus. E é importante que possamos compreender isto. Jesus, ao afirmar dar-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem, reafirma a ideia da responsabilidade, reafirma a ideia da justiça divina, reafirma a ideia da lei de causa e efeito, reafirma a ideia do mérito. De maneira que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ora, como ressalta o Evangelho, tal expressão pode inicialmente, a questão quando diz dá-se àquele que já tem e se tira aquele que não tem, esta expressão pode ser inicialmente entendida como algo contraditório, mas reafirma, a mensagem, por sua vez, reafirma a ideia da justiça divina, que nós precisamos entender e compreender. Deste modo, basta uma reflexão mais aprofundada para enxergarmos a dimensão e a profundidade do ensinamento de Jesus. Não significa que, ao lermos o Evangelho, que a mensagem esteja a dizer que Deus, na sua infinita bondade, esteja a tirar daquele que não tem ou daquele que pouco tem, mas sim possibilitando aqueles que, pelo esforço e pela dedicação ao bem, e por se encontrarem em melhores condições morais para receber, não apenas em sentido material, mas principalmente espiritual, as conquistas, a que fazem jus. Pois ao receber tais possibilidades, esses espíritos mais aptos, vamos chamar assim, esses espíritos em melhores condições, terão a responsabilidade para bem compreender e transformar o que recebeu em dádivas para si e para os outros, porque possuem uma melhor capacidade de compreensão, em razão do seu esforço, gradativo, contínuo, no sentido de buscar a sua elevação moral. E ao receber certas possibilidades, vamos dizer assim, compreende que ele deve ser instrumento da vontade de Deus, da vontade de Jesus, e transforma aquilo que ele recebeu em benefícios ao seu próximo, que também não deixa de ser um benefício a si, porque na medida que ele pratica o bem, que ele evolui, ele se eleva, ele cresce espiritualmente. Pois bem, se nós pudéssemos dar um pequeno exemplo, seria o de um pai responsável e amoroso que confia aos seus filhos, que já têm o senso do dever, tarefas das quais ele compreende que estão em condições de executá-las. Então, e com responsabilidade, dando a eles a oportunidade de crescimento. Deste modo, Deus não está a tirar de seus filhos aqueles que nada têm ou de pouco têm. Estes
diria que estes que nada têm ou que pouco têm, é que ainda não possuem as condições de preservar o pouco. E com isso prejudicam a si próprio, o seu próprio crescimento espiritual. Pois bem, diante dessa mensagem, que possamos compreender e refletir a bondade e a misericórdia de Deus. Que possamos entender que nada que acontece em nossas vidas acontece de maneira aleatória. Que as nossas conquistas, né, não são obtidas de maneira graciosas. As nossas conquistas espirituais, temos que dar ênfase a isso. São as nossas conquistas espirituais, elas são frutos do nosso merecimento, do nosso esforço, da nossa responsabilidade. Obviamente que aqueles espíritos que, na jornada evolutiva, são detentores de um maior nível de maturidade espiritual, de maior evolução, a eles serão dados muito mais, porque esses espíritos têm a condição de receber. E ao receber isso, transformar no bem aqueles benefícios que recebeu do plano maior. De maneira que também não se percam ao longo da trajetória, porque possui o amadurecimento espiritual para compreender tais questões. Que possamos refletir sobre isso. Que possamos, cada um de nós, buscar, alcançar, receber, né, do Pai, para que possamos, ao receber, né, tais possibilidades, possamos ser multiplicadores do bem, do amor, da caridade, do exercício do perdão. Este é o sentido maior que nos traz o Evangelho, né? E na noite de hoje, a mensagem nos revela, né, este sentido e este significado. Não há nada de contraditório na mensagem em que acabamos de transmitir do Evangelho. Há uma coerência, há uma lógica, há um sentido, para que aquele que tem os méritos, aqueles que são detentores de méritos, possam receber. Mas receber apenas não para si, mas para que possa compartilhar com todos. E que possamos refletir sobre isso nesta noite, que possamos entender que temos possibilidades enormes de poder ajudar ao nosso próximo. Não apenas aquela ajuda de natureza material, que também é importante, que também é necessária, mas a ajuda espiritual, através de uma palavra, através das nossas preces direcionadas àqueles mais necessitados. Isso é um exercício também de caridade. Poder ouvir aquele que muitas vezes tem algo a dizer e que deseja muitas vezes apenas desabafar e que busca alguém para poder transmitir muitas vezes a sua dor, em busca de uma palavra de conforto, de incentivo, que possamos exercitar esta caridade, principalmente nos dias atuais. Que tenhamos fé, perseverança para vencer todas as adversidades colocadas no nosso caminho. Que possamos vencer e conquistar
né? Sermos portadores dos nossos méritos, que possamos olhar para trás e dizer que eu cheguei até aqui em razão das conquistas, em razão das batalhas, no bom sentido, vencidas ao longo da minha caminhada. Tantas outras virão e, portanto, eu preciso me preparar para isso. E, para tanto, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos acreditar no Mestre Jesus com fé, para que, diante das adversidades, nós tenhamos a coragem, o equilíbrio para transformar aquilo que pode parecer inicialmente algo ruim em algo de aprendizado e de evolução. Fica essa mensagem do Evangelho desta noite a todos os irmãos trabalhadores da Casa Feza, que possamos estar em paz, né? Agradeço também a oportunidade ao presidente da casa e nosso irmão Murilo, que nos confiou a tarefa do Evangelho desta noite. Fiquem todos em paz, que Deus nos ilumine e que Jesus, né, possa nos fortalecer. E que o mentor da casa, irmão Cadi, possa nos guiar. Boa noite, fiquem em paz.